Esta é a capela de Westminster, no coração do centro de Londres, onde o meu avô, Dr. Martin Lloyd Jones, pregou por 30 anos, antes de deixar o púlpito em 1968. A igreja acolheu cerca de 2.000 pessoas e ele pregou de manhã e à noite e nas noites de sexta-feira, passando por grandes séries como Efésios e Romanos e Atos e o Evangelho de João. Depois de deixar o púlpito em 1968, ele permaneceu ativo até a sua morte em 1981. Mas nos primeiros anos da sua aposentadoria, de 69 a 71, ele fez uma série de entrevistas para a televisão. Mas não temos todas essas entrevistas, mas graças à permissão da emissora temos 2 e elas estão no nosso site. Esta aqui é com a emissora galesa do escritor e pesquisador Einarden Taufan Davies. Esperamos que vocês gostem. Agora, Dr. Martin Lloyd Jones. O senhor tem estado há cerca de 40 anos no ministério. Antes disso, o senhor foi um médico, no limiar de uma carreira um tanto bem-sucedida. O que fez o senhor mudar de ideia? Bem, é claro que não é uma pergunta que alguém pode responder em poucas palavras, mas não foi nada súbito ou alguma coisa dramática. Foi um processo que durou muitos anos, mas particularmente nos últimos 18 meses, antes de eu abandonar a medicina e me tornar um ministro do Evangelho. O que o senhor acredita que poderia fazer de alguém um pregador bem-sucedido? O senhor tinha essas qualidades? O senhor sentia que tinha essas qualidades que poderiam fazer do senhor um pregador um tanto bem-sucedido? Eu realmente nunca considerei isso. Eu considerava o que eu precisava pregar. E foi essa convicção fervorosa que me conduziu, conforme o requerer da mensagem. Às vezes eu encontrava pessoas com a história de quererem me ajudar a responder a questão de como eu tomei essa decisão de ir à igreja e pregar. Certa vez, uma pessoa muito próxima de mim, caminhando comigo em uma noite, me fez a seguinte pergunta: como o senhor sabe que está apto para pregar? O senhor sabe como proceder na condição de doutor? O senhor poderia continuar como tal e assim exercer a profissão? Como o senhor descobriu subitamente que tinha de pregar? Bem, eu somente preguei por cerca de 3 vezes em pequenas prisões. A única resposta que pude dar foi: eu sei o que eu quero pregar, o que acho que deve ser pregado, e tive um sentimento de que estava apto para executar isso. Aconteceu algo na sua infância que teria te predisposto à carreira de ministro? Bem, uma coisa notável, é claro, aconteceu quando eu quase perdi minha vida aos 10 anos de idade. Nossa casa pegou fogo do nada. Estava eu, meu irmão e meu pai, minha mãe, estava longe de casa e quase perdemos nossa vida e acabamos escapando. Desde então eu tive um sentimento peculiar e uma sensação de que havia sido chamado para fazer algo neste mundo com relação à humanidade. De modo geral, veio primeiro a mim de baixa forma da medicina e, como eu disse, se tornou esta outra maneira. Seu pai, entendo, foi um seguidor radical de R.J. Campbell e político. Agora me parece que não houve reação contra isso na sua vida. Ele era contra a piedade metodista, por exemplo. Agora, o senhor diria que reagiu violentamente contra a visão do seu pai? Não, longe disso. A influência do meu pai sobre mim foi maior que todas as outras, por conta da sinceridade dele e a honestidade. Aquilo contra o que ele reagiu, eu também reagi contra. A degeneração do verdadeiro metodismo. No nosso tempo, o fervor tinha acabado. E aquilo não era um puritanismo genuíno, e sim um falso puritanismo, uma pregação de moralidade sem nada do evangelho. Ele também reagiu contra a pregação popular, e eu também reagi contra isso. A mecânica, a pregação popular, que de maneira geral foi assumida pelos antigos galeses. Ele reagiu contra isso. Eu também fiz, mas nós reagimos de modos diferentes. Ele se voltou para pessoas como R.J. Campbell na sua nova teologia, enquanto eu me voltei para a mensagem pregada pelos pais metodistas, na qual está o método da igreja ao longo de todos os séculos. Talvez seja uma coincidência, mas no livreto chamado The Fundamentals, como diria, que deu o nome de fundamentalistas àquele grupo que cria desta maneira. Como coincidência, entre eles estava no primeiro livro publicado o nome do Dr. Campbell Morgan e também o de um homem descrito como um médico eminente. Agora, o senhor é um fundamentalista?
Como muitos outros, eu não gosto deste termo. Eu prefiro ser chamado de evangélico conservador. Isso é muito abrangente por conta do abuso do termo, eu acredito, nos Estados Unidos. Mas eu sou um evangélico conservador, como o próprio Dr. Campbell Morgan era. A maioria dos homens que escreveu a sua contribuição neste simpósio do qual você falou, o era. Qual a diferença entre o Senhor e as pessoas que se intitulam fundamentalistas? Bem, alguém pode achar isso ofensivo, mas eu penso que a nossa atitude é um pouco mais inteligente. Quero dizer, tenho pouca simpatia pelo homem que diz que pega sua Bíblia e diz: eu confio nisso de capa a capa e para completamente sem considerar o resto. Eles têm um pouco disso. E uma recusa em usar a mente deles, em reconhecer figuras de discurso e coisas do tipo. Eu acho que é perigoso ser literalista em um sentido errado. Penso ser esta a principal diferença entre nós. Uma coisa que me impressionava nos cultos da Capela de Westminster, quando eu a frequentava, era, antes de mais nada, a expressiva quantidade de jovens que havia por lá e também que eles estavam com suas Bíblias em mãos. Conforme o Senhor estava pregando, eles voltavam para as folhas da Bíblia e seguiam o Senhor. Me parece que o seu estilo, em muitos aspectos, era diferente dos pregadores que eu vi em Gales no princípio do século. O que o Senhor agora pode dizer e acha que era atraente para os jovens na sua pregação? Bem, eu diria que o que os atraía era uma notável autoridade. E isso não é algo que está em mim. Eu sou um expositor das Escrituras. Eu não acredito que seja função do pregador erguer sua voz com opiniões, teorias ou ideias, mas expor e trazer à tona a mensagem da Bíblia. E eu acho que é isso que alguém tem de fazer, tão razoável e lógico quanto puder, para demonstrar a inevitabilidade de uma conclusão. E eu penso que os jovens hoje em dia estão procurando por autoridade que não os deixe confusos, mas eles querem algo correto. O Senhor... Há duas bandejas na perspectiva evangélica e na religião. Me parece que elas tendem a diminuir o conteúdo social dos evangelhos. Ou seja, há uma falta de conteúdo e me parece que é uma recusa em encarar o mundo moderno com todos os seus problemas. E a outra é uma espécie de exclusividade espiritual que os inibe de aderir aos seus companheiros cristãos em ação. Olha, é uma longa pergunta. Eu vou te dar tempo para responder sem atrapalhar. Sim, bem, o problema é que você não vai me dar tempo. Você entende? Eu devo precisar de muitas horas em ambas as questões com as quais eu estou muito familiarizado, é claro. Esta é a provocação usual. Agora, em relação à sua primeira pergunta, eu apenas questiono que existe toda a diferença no mundo entre exercer uma influência política e social, direta e indiretamente. Acredito que a função da igreja é fazer isso indiretamente. Em outras palavras, não é tarefa do pregador lidar com questões políticas e sociais no púlpito. Ele deve pregar para homens e mulheres leigos que vão para o mundo a fazer isso e nunca tiveram tanta necessidade da nota espiritual. O perigo é ser materialista na perspectiva. Agora, eu acho que isso tem sido verdadeiramente historicamente também. Acho que poderia mostrar muito facilmente que é o evangélico e a sua pregação que teve o maior impacto neste país, na política e socialmente, por exemplo, nos hospitais que começaram dessa maneira, a educação. O principal impulso para isso foi o despertar evangélico de 200 anos atrás, concordando que o movimento sindical saiu disso. Mas você entende? Em outras palavras, isso é indireto. Quando você constrói um homem espiritualmente e faz um verdadeiro cristão disso, então ele desenvolve uma consciência social. Considerando esses outros homens que estão sempre pregando sobre política e condições sociais, eu observo que o principal efeito que eles têm causado é afastar a congregação deles do caminho. Suas congregações se tornam cada vez menores e algumas delas têm até que se amalgamar com outras igrejas comparativamente assim recentes. Tenho observado com muita frequência. Em outras palavras, eles não têm impacto algum e o principal resultado de um homem pregando política, para mim, é que ele ganha notoriedade, mas
ele não afeta a situação em coisa alguma. Agora, eu acho que este é um ponto muito vital. Por exemplo, você se lembra que houve um tempo em que existia algo como consciência não conformista. E as pessoas tinham que prestar atenção a isso. Hugh Price, ele era um pregador metodista, ele fez um discurso em uma tarde de domingo aqui em Londres. E o Sr. Gladstone, ele tinha que ouvir isso e tomar uma atitude particular em relação a Parnell. Por quê? Não porque Hugh Price era um pregador ou um pregador político, mas aquele Sr. Gladstone sabia que a consciência não conformista, que por sua vez leva ao voto não conformista, seria contra ele se ele não ouvisse. Então, se eu quiser influenciar as condições sociais políticas, o meu melhor plano para fazer isso é produzir pessoas cristãs em grandes números. Então os políticos prestarão atenção. Eles não ouvem o que os pregadores dizem sobre política e questões sociais. Bem, eu disse que não faria, mas aqui apenas para nos lembrar que o seu primeiro ministério, depois que você deixou a profissão médica, estava em Port Albert, num bairro de classe trabalhadora, precisamente porque essa precisão. Queria ir para lá porque queria estar com as pessoas da classe trabalhadora em particular. Parece-me que este é um grande problema na igreja hoje em dia. Eles não estão tocando as classes trabalhadoras. Eu estava lá entre eles. E a maioria dos membros da nossa igreja eram homens da classe trabalhadora. Seriam esses homens da classe trabalhadora lá na sua capela, mas também seriam sindicatos entusiastas? É claro, eles eram grandes políticos, até mesmo o secretário da igreja, quando eu fui, ele era um grande político, mas ele percebeu que ele precisava de algo mais. Em outras palavras, eu vi que o grande problema, em parte, e eu me lembro quando eu fui lá, o membro desse círculo eleitoral era o Sr. Ramsay MacDonald, e eles praticamente o adoravam. Então, meu grande tema, em certo sentido, foi: não coloque sua fé em príncipes. E quando formou o seu governo de colisão, que se tornou um verdadeiro profeta, sempre disse a eles para não confiarem nisso. Nessa medida, eles estavam muito descuidados, e isso me deu uma grande oportunidade de pregar o evangelho. Em outras palavras, se você quiser lidar com as condições sociais, você tem que fazer isso desta maneira indireta, por intermédio da pregação do evangelho. Quero dizer, acho que isso pode ser estabelecido historicamente de forma bastante clara, e hoje, mais do que nunca, acho que nós precisamos fazer isso. O Estado entrou e a provisão é feita para os pobres e assim por diante, de uma maneira que não era muito, mesmo quando eu entrei no ministério. O que nós precisamos agora é lembrar as pessoas da natureza espiritual dos homens, que os homens não podem viver apenas com pão, e se alguma vez houve a necessidade de enfatizar, isso é agora. Ok, agora nós devemos ir para a segunda parte da questão, que é sobre a exclusividade espiritual. Ok, sim, você não foi muito entusiasta com o movimento ecumênico. Bem, eu sou, mas não no sentido comum do termo. Eu sou um grande crente na unidade da igreja. Acho que essas divisões são pecaminosas. Mas quais são elas? O que precisa para essa unidade da igreja? Bem, o Novo Testamento ensina que o nosso Senhor, Ele pregou, Ele orou para que todos fossem um e que o mundo os conheça. Devemos ser um e apresentar essa mensagem comum ao mundo, mas há toda a diferença no mundo entre uma verdadeira unidade espiritual bíblica do Novo Testamento, a unidade do Novo Testamento, e um mero amálgama de pessoas que se dizem cristãs e que discordam violentamente um do outro a respeito do que é essencial ao Evangelho. Esta é a minha crítica do movimento ecumênico. Por exemplo, o que o público pensaria se dois homens aparecessem juntos em uma plataforma política sustentando que eles estavam defendendo as mesmas coisas? Um deles é um socialista extremo e o outro, quando morrer, diz que vai para o mundo Tauri. O mundo ridicularizaria. Bem, é por isso que, quero dizer, isso não é possível. Nós vemos isso várias variações dentro da igreja cristã, e é algo realmente que nós devemos ter uma política. Um ponto de vista só? Bem, decorrente da fé cristã. Bem, só um minuto, deixa eu colocar dessa maneira, assim, para você. Eu acho que há certas distinções, e eu diria que a única grande linha divisória é o que eu chamaria de evangélica ou não evangélico. Se você gosta de evangélico ou católico, enfim, mas... Ou, de novo, colocaria dessa maneira: homens que acreditam nas definições da fé e são opostos a qualquer imprecisão ou incerteza, e aqueles que tomam, talvez, um olhar assim mais sacerdotal, ou em termos de algum espírito geral de fraternidade, amizade e preocupação com a humanidade. Sim, mas estamos preocupados que com esse tipo de divisão que você está fazendo, que você está realmente dividindo as ovelhas e os bodes, por assim dizer, e que você está cortando do seu ecumenismo, pelo menos
metade da igreja cristã. Bem, é claro, mas você enxerga que a Bíblia fala muito a respeito disso, sobre o remanescente. A Bíblia tem muito a dizer sobre o remanescente, e nós não estamos preocupados com números. Lutero, sim, mas não dentro da igreja. A igreja é diferente, não? Não totalmente. Dentro da igreja, já que você tinha um remanescente em Israel, que era a igreja no Velho Testamento, e Martinho Lutero, em um ponto, ele ficou absolutamente sozinho. Você não decide essas questões em termos de números, é uma questão da sua visão da verdade. E eu acredito que as pessoas de fora estão totalmente confusas quando veem na televisão ou aqui no rádio homens que afirmam ser cristãos e defendem a mesma coisa, mas violentamente e totalmente estão discordando um do outro no que diz respeito ao próprio conteúdo do evangelho. Bem, então vem uma interpretação da dificuldade dos evangelhos. Precisamente, qual é a sua fonte de autoridade para as declarações que você faz, as deduções que você faz do evangelho? Bem, você entende? Eu sou um protestante típico e tradicional. Minha fonte de autoridade é a própria Bíblia. Então você vai me perguntar, saiba imediatamente mas essa é a sua interpretação. Bem, é claro, mas a pessoa é guiada nisso e verifica a sua interpretação pelo que foi ensinado ao longo dos séculos, pelo que foi ensinado pelos pais patrísticos e pelos reformadores. E, em outras palavras, o apóstolo João, ele nos diz que nós temos uma influência santa em nós e nós sabemos todas as coisas que ele diz. Em outras palavras, o Espírito Santo está em nós e, portanto, todos devemos ser capazes de interpretar as Escrituras. Mas, se nós somos verdadeiramente cristãos, seremos humildes e modestos e verificaremos nossa interpretação. Mas isso significa que deve haver algum consenso em algum lugar. E se você cortar metade da igreja, dificilmente haverá consenso, exceto dentro de uma seita. Você tem um consenso na outra metade, sim, mas eles devem andar juntos, certamente. Bem, por quê? Eu quero dizer, em outras palavras, você está sugerindo, obviamente, que a reforma protestante foi uma tragédia. Não, eu não estou sugerindo nada, mas havia uma divisão. Mas houve uma divisão. Mas houve a reforma protestante. Não estava tudo certo. Nem a coisa contra a qual eles reagiram estava tudo certo. Tudo errado. Mas certamente chegará um momento que o cristão, na história da igreja cristã, quando nós devemos imaginar a igreja se reunindo de novo. Não, eu não acredito que você algum dia terá uma igreja perfeita. E essa tentativa mecânica de hoje em dia de produzir uma igreja mundial é, para mim, algo totalmente impossível. A igreja nunca será perfeita, mesmo se você tivesse a igreja evangélica, que eu estou ansioso para que esteja em todo mundo, onde há um consenso geral de opinião e acordo sobre as doutrinas que se apegam a defender. Não vai ser uma igreja perfeita, de qualquer maneira. Mas não há um consenso dentro do movimento evangélico. São pequenas diferenças, grandes diferenças. Não, eu não vou admitir que existem grandes diferenças. Estamos de acordo sobre o conteúdo do evangelho. Nós discordamos em certos pontos na aplicação do que nós acreditamos em comum. O que eu realmente devo lutar por isso entre os evangélicos conservadores e, como você disse, eu prego em várias partes do mundo, encontro isso em qualquer lugar. Eu estive 5 meses na América este ano, eu encontrei lá. É isso que... Então chegamos perto do fim do nosso tempo, eu quero dar a você a última palavra e gostaria de lhe fazer essa pergunta. O que você acha que a igreja precisa acima de tudo hoje em dia? Bem, acho que realmente tem respondido a questão o tempo todo e ela precisa estar absolutamente certa sobre a sua mensagem. Nós precisamos receber de volta a posição de Paulo quando ele foi para Coríntios. Eu determinei não saber nada entre vós, exceto Jesus Cristo e esse crucificado. Não devemos estar tentando pregar filosofia ou política ou coisas desse tipo. Devemos voltar a esta mensagem do Novo Testamento e perceber isso, que sem o poder e a demonstração do Espírito Santo, até mesmo a pregação dessa mensagem será em vão. Isso é o que eu acredito ser absolutamente essencial hoje em dia. Como Paulo coloca por escrito aos Tessalonicenses, nosso evangelho não veio a vocês apenas em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e com muita segurança. Isso é o essencial.